Então a gente fala do gestão, fala das aplicações, depois apresenta as artes do Planeja Sampa, a plataforma que a gente faz a meditação, mostra algumas referências do que pode ser o programa de metas. Acho que o grande objetivo hoje é modelar o programa de metas, o novo programa de metas. E então a gente queria conversar sobre as histórias do usuário. Nosso modo de desenvolver preza por essas histórias do usuário. São ficções que a gente queria para entender qual é a experiência que o usuário tem que ter na plataforma. Então a gente pode depois, colaborativamente, falar sobre essas histórias também. Vamos começar pela gestão. Bom, em abril deste ano, o Gestão Urbana foi lançado. É uma plataforma relativamente simples, é um WordPress super personalizado. Então, a gente tem um slideshow, uma seção para notícias, agenda. Mas apesar de simples, essa plataforma ela se tornou bastante popular, assim, porque é um tipo de serviço digital que a gente não tinha através do site da prefeitura, por exemplo. Então, um pouco mais quadrado. Ela foi desenvolvida rapidamente, em questão de semanas, assim como está acontecendo com o Planejação, usando WordPress. O software para a gente é mais do que uma mera tecnologia, já é quase uma filosofia mesmo. Então, a ideia para o Planejação é também começar a continuar com esse esquema, software livre e customização de CMS, que dá bastante agilidade, que permite também que o produto possa ser reaproveitado e tudo mais. O Gestão hoje ele já está no Git, quem quiser usar o código pode ir lá, customizar, ajudar a gente a melhorar. E no Planejação a gente vai ter uma nova versão desse código. Então, em breve também, no Planejação a gente vai ter um Git separadinho para customização. O Café Hacker, como a Fê estava explicando, agora ele até mudou um pouco a estrutura, né? Porque o primeiro era muito mais simples. A gente tinha só essa mesa aqui, colocava os computadores de todo mundo em cima da mesa e já começava a fuçar, todo mundo navegava no site. Então, quem tiver notebook, puder abrir, enfim, fiquem à vontade. Assim, não é uma palestra, não é uma apresentação, né? A ideia é já ir fuçando, a gente ir trocando algumas ideias em cima deles. Vamos passar já para isso. Dentro do Gestão, começaram a surgir algumas aplicações, porque a plataforma é como se fosse uma nave-mãe, né? A gente tem depois, cada fase da revisão que a gente tinha que fazer com Gestão Urbana foi exigindo uma aplicação diferente. Então, a primeira necessidade que a gente teve foi desenvolver esse mapeamento e um formulário de contato. Também outra tecnologia simples, né, mas que foi muito importante para a gente conseguir fazer a revisão de uma maneira completa e com bastante participação. Ele usava um plugin e tema chamado Mapas de Vista, né, desenvolvido em laboratórios hackers, em coletivos. E assim, ele durou cerca de 3 meses, 4 meses, e acabou funcionando bastante também com ferramenta de marketing, né, porque você tem poucas iniciativas de colaboração e de multidão assim, na prefeitura. Pode passar para a próxima aplicação. No momento que a fase participativa começou a perder um pouco de força, a gente começou a desenvolver também esses infográficos, né, que são, na verdade, são landing pages, né, ou páginas assim com gráficos, que tem conteúdo multimídia embedado, né, que faz uma animação. Isso também é um tipo de aplicação que a gente tem procurado desenvolver cada vez mais, porque explica rapidamente, né, e conta toda a história que às vezes é difícil de acompanhar, né, de uma revisão de uma lei, como foi o plano diretor, por exemplo, de uma maneira simples, em uma página. Então, a ideia é replicar esse tipo de solução também para o Planeja Sampa. Pode mudar para minuto. A ferramenta mais bacana, na minha opinião, assim, né, e que finalizou uma etapa importante da revisão do plano diretor, é essa minuta participativa. Né? Essa minuta Não, tudo bem. É só dar o pular aqui. Isso. Bom, a minuta participativa, ela é uma ferramenta que já foi desenvolvida pela equipe do Ministério da Cultura, na gestão do Gil. Né? A gente tinha uma série de hackers também naquele momento que desenvolveram uma espécie de cardápio assim, tecnológico. Então a gente pegou o que eles já tinham desenvolvido e demos uma melhoradinha, personalizamos um pouco mais, melhoramos algumas questões de interface e tal, e começamos a usar. O plano diretor, que foi para a Câmara agora, em setembro, ele esteve aí, uma minuta participativa como essa, né, onde
qualquer munícipe podia ir lá comentar qual parágrafo eu achava que estava, né, enfim, coerente, qual não estava. A Fernanda, né, tendo conhecimento, também pediu uma dessas minutas. A gente conseguiu em 2 ou 3 dias criar uma ferramenta dessa para ela usar no conselho, né, de transparência. E isso deve acontecer também em todo tipo de texto que a gente tiver que analisar. Essa ferramenta vai voltar a ser usada porque é importante que a gente tenha o apoio da multidão nessa revisão, né? Bom, a gente tem... Vou mostrar as telinhas do planejamento aqui já estão. Clica aqui nesse do lado do zoom aqui. Aí. Isso. Bom, quando a Abel, o Felipe, né, sempre entrou em contato conosco, a gente já tinha claro que a experiência do gestão ia ser, de alguma forma, assim, remixada, né? A gente não sabia que ia ser tão parecido, né? E no momento que começou o desenvolvimento, já surgiu essa interface. A gente tem trabalhando na arte há 1 semana, 2 semanas, e já surgiu essa interface que é muito semelhante, mas já teve algumas melhorias de usabilidade. Então, a nossa ideia para essa nave-mãe do ciclo, né, de planejamento e orçamento é nesse sentido aqui, né? A gente tem o cabeçalho muito parecido com a divisão de notícias, agenda e biblioteca, que dá fácil acesso às novidades, a programação com audiências e aos arquivos, né, úteis, somente em dados abertos, né, em formatos abertos. Novamente, assim, uma tela, todo tipo de informação útil, um slideshow que remete a alguns destaques e algumas aplicações que vão começar a surgir, né, logo abaixo do slideshow. Então, a nossa primeira é a do programa de metas, né? Eu acho que esse tinha que ser o nosso objetivo maior, assim, modelar, como eu falei, né, modelar ela hoje a partir dessa reunião, ou pelo menos dar um norte, assim, porque a gente já tem algumas ideias, vai apresentar algumas referências, mas é importante que todos, né, nos validem, assim, se é por aí mesmo, se não é. Vamos mostra um pouquinho mais embaixo da arte. Então, depois das notícias e agenda, a gente tem uma parte social, né? Isso é importante também. Em abril deste ano, quando começou a revisão do plano diretor e o gestão urbana, surgiu essa necessidade de criar as redes sociais também da SMDU. Então, uma plataforma acabou gerando todo um impacto assim de comunicação que vai acontecer também com o Planeja Sampa, né? A gente com certeza vai criar as redes sociais ou ativar as redes sociais de Sampa ainda mais. E isso é legal porque acaba criando uma articulação boa. As secretarias começam a se enxergar melhor, né? A controladoria e a SMDU se aproximaram muito mais na internet depois do que a gente começou a alimentar as redes sociais, né? Então isso deve também espalhar para outras secretarias que acabam ficando meio enciumadas, né? Peraí, tá todo mundo atualizando e a gente não, vamos atualizar. Então é um impulso legal, assim. Vou mostrar outra tela de notícias. Pode ir para o lado. Isso aí, dá o zoom de novo. Esse é o exemplo da tela de notícias. A gente tem os botões de compartilhar nas redes sociais sempre também com acesso fácil. Pode ir para a direita para a gente ver a da agenda. Mais um. Esse é o novo gestão. Ele está no meio das telas aí, só para depois a gente dar uma olhadinha rápida. Então essa é a ideia para a tela de notícias. Ainda muito simples, como eu estava dizendo, teve 1 semana de design praticamente e 1 semana de planejamento. Mas ele já, né, por sorte, usou uma plataforma com inspiração e conseguiu nascer já bem desenvolvido, assim. Passa no novo gestão rapidinho. Isso. Ó, essa é a ideia que a gente tem para o novo gestão urbana. Então, eu estou misturando os dois, assim, mas é porque eles são muito parecidos e a gente pode pensar as plataformas junto mesmo. O uso delas é bem parecido. O novo gestão ele começou a ter essa necessidade aqui, ó, né, de tags para diferenciar os projetos. Virou uma plataforma meio que multiprojetos mesmo. Então, no caso de gestão, a gente tem lá o plano diretor, que faz parte da revisão dos instrumentos, né? Só que teve a entrada agora do Arco do Futuro, o Centro de Diálogo Aberto e a rede de equipamentos. Então, provavelmente o Planeja Sampa vai para esse caminho também, né? Multiprojetos, onde cada projeto vai tendo suas aplicações, suas ferramentas próprias para gerar as experiências que a gente quer. Eu vou passar agora por algumas referências. Primeiro, falar do programa de metas. Né, acho que até, né, vocês podem falar melhor, mas o programa de metas hoje ele tem um pré-site, né, é uma espécie de virtualização do nosso programa como caderno. Né. Esse programa ele tem um livro de introdução
que fala sobre a estratégia de elaboração desse próprio programa, então fala que foram necessárias articulações territoriais, enfim, uma série de diretrizes, né, herdadas lá do programa na campanha. E, enfim, a gente precisou, em algum momento a SEMPA precisou virtualizar isso, acabaram digitalizando só o livro, né, o que é ruim, porque a gente não tem nenhum tipo de interação com as metas, não consegue acompanhar, né, fica um site institucional com todas as metas, isso não adianta. Então a nossa ideia é, a partir dessa reunião e a partir também do Planeja Sampa, começar a criar esse canal do programa de metas que possa ser mais interativo. A gente pensa em tornar ele compatível com o mobile, ter uma espécie de conexão com as redes sociais, então receber alguns alertas no Facebook, né? Tem uma série de objetivos que estão... Acho que tem aqui na... Ele não... Qual que é a URL do atual? É programa de metas? Na verdade, nem está no ar. Não está mais no ar? Porque a gente... Ele não está no ar, mas o programa de metas mesmo... Só o pessoal dá uma olhada. No nosso portal da Secretaria. Né? Mas era alguma coisa assim. Ele tem um template. Ele está no Com BR, né? programademetas.com. Isso, esse exemplo mesmo. Como é que chama? É programademetas.com.br. Isso, tenta entrar nisso. E ele está num formato ainda que é um relato de tudo que aconteceu ainda, não é o plano em si, né? Ele está lá, a publicação, isso foi uma primeira tentativa. No final, Tá, ele está bem tenta programa de metas desatualizado, né? Porque ele não teve essa discussão de ser uma plataforma interativa. Então, tudo do programa de metas está no nosso portal, certo? O que é atual do programa de metas. Tanto a primeira versão sem metas, depois a 123 metas, está no nosso portal da Prefeitura. Agora, é interessante que vocês vejam ali, ó, ele é a publicação que vocês receberam, a primeira versão. Posso fazer uma pergunta? Ele reproduz isso. Posso fazer uma pergunta? O plano de metas na íntegra, só os itens, né, do plano, das metas, né, vão estar aí e o acompanhamento será feito através daí ou não? Não. Esse site nem está no ar. Isso era uma proposta inicial. Não foi divulgado nem nada. Não tiraram, entendeu? Mas foi uma proposta inicial, só que houve um problema da concepção dele, aí nós retomamos por isso que está tudo no portal, ele está desatualizado, ele é mais ou menos a aplicação, tá? Ele não é essa proposta que nós estamos colocando agora, do programa de metas, fazer parte de uma plataforma que nós estamos construindo para ele ter essa interatividade, tá bom? Então ele foi Porque é isso aqui é a publicação que vocês receberam quando houve a proposta do Sem Metas. Nem é a versão final, tá? A versão final vai estar contida na plataforma do ciclo, que ele está explicando. Isso. Então, não está jogando fora, é isso que você está dizendo? acho que é importante todo mundo entender o processo, né? Isso aqui é um site estático. Super estático. Como eu falei, a publicação virtualizada, né? Digitalizada. Então, bom, então a nossa ideia, né, é criar dentro do Planeja Sampa, que pretende ser essa plataforma para a Secretaria de Planejamento, um canal que seja bem diferente disso, né, de uma mera digitalização do caderno. Tem algum para a gente pegar depois o pessoal folhear, tal, das 100 metas mesmo? Para entender direitinho a ficha, depois, não, né? A gente pode abrir um PDF aqui também. Se você abrir um dos PDFs. Pode ser. Que é importante entender a estrutura, né? Então, dentro do programa de metas, você tem uma série de fichas, né? Cada meta tem uma ficha. Vamos ver se abre rapidinho. Vai demorar um pouco. Mas essa ficha diz qual a secretaria responsável por aquela meta, né? Uma descrição, prazo estimado, custo. Então, desse modo, a gente não consegue acompanhar nada. O que a gente precisa fazer agora? Pensar, através, né, dessas histórias de usuário, de preferência, porque é um modo que é bastante produtivo, as novas interações que a gente precisa ter nesse site, enfim, a experiência que é necessária para esse site. Vamos ver se já vai abrir.
Esse é o arquivo do caderno. Então tem uma publicação no início, né? O caderno abre com essa explicação, da onde surgiu, enfim, qual é a articulação que está guiando, um objetivo que guia uma meta. Tem uma... Né, tem uma... Aí as metas estão... Acho que dentro do site de metas, às vezes você clicar no PDF, você consegue visão. Aí já é o nosso contato. Então, atualmente ele tem aqui... O caminho é entrar no site da secretaria, né? Tem um banner aqui. Aí tem o histórico com o registro, a memória das audiências, as atas, os vídeos que foram registrados e as metas aqui em vários formatos, né? Formato aberto. Isso. A questão é que A gente vai ter uma publicação então, né? aqui é o arquivo da Sendo. E hoje a gente mudou para 123 metas. Vai manter o rastro. Então, hoje está no ComBR, né? Provavelmente vai ter um redirecionamento e toda uma mudança dentro da página da Sempla mesmo para acoplar essa plataforma e suas aplicações. Mas eu digo porque eu já me tenho visto um comentário de uma colega que acompanha bastante isso aí, que tipo, a meta 47, por exemplo, nessa nova arquitetura de metas pode virar uma outra coisa. Daí a gente pode acabar perdendo o rastro do que foi pensado antes, do que foi formulado depois. Entendi. Talvez seja importante fazer essa amarração só para ter uma malha no tempo. Uhum. Na verdade, você tem que manter a mesma URL válida. Se você divulgou ela, você mudou Sim. a tecnologia, mudou o endereço do site, tem que ter um redirecionamento dele para que mantenha. Uhum. Caso contrário, você quer esse problema do Intel. Tem um monte de gente apontando para o endereço antigo, ele Sim. quebra. Mas como ele não foi nem divulgado direito... A meta do conselho de criação do conselho de transparência, por exemplo, era a meta 95. Agora ela virou a meta 121. O que mudou foi o número da meta. Então seria importante colocar ao lado do 121 a antiga 95. É o identificador único. Né? O identificador único eu acho que é mais importante. Eu não sei quais URLs são criadas, mas criou essa URL, ela tem que continuar existindo até a hora que não fizer mais sentido mesmo. Uhum. Só para explicar, é porque esse site aí, ele não foi divulgado, ninguém abriu esse site. Não, mas esse aqui... O que as pessoas reclamaram é que de fato o número da meta mudou, mas ninguém acompanhava antes a primeira meta de forma... Aquele que foi feito, tem essa estrutura, nunca foi divulgado. Não, tanto que nosso plano nem era mostrar isso, mas assim, olha, já foi feito também e... Enfim. Então agora vamos passar rapidinho algumas referências, né? Nessa semana a gente acabou pegando algumas referências em cima da proposta mesmo da Sempla, né? Olha, a gente gostaria, né, de tal recurso, timeline, gostaria que as metas tivessem uma navegação melhor, etc. Então vamos passar em algumas aqui. Quer liderar rapidinho? Que aí você sabe navegar direitinho. Deixa eu... temos a ficha de meta aí, né? Bom, então essa é a ficha, ó. Então tem ali texto da meta, objetivo, secretaria responsável, uma definição. No novo formato a gente já tem o custo, né? O que mais tem? Tá. Então é tudo isso aí, mais custo, cronograma e regionalização. Sim. É que eu não lembrava de cabeça a diferença. Tá, então vamos passar em algumas referências de interface. Então pontuando, né? Agora a gente entra mesmo nos 100 metas, né? Passado o Planeja Sampa, que tem uma semelhança com gestão urbana, enquanto plataforma, enquanto nave-mãe, a gente entra o primeiro grande projeto dessa plataforma, que é o programa de metas. Então, algumas navegações possíveis, assim, né? A primeira é essas fichas estarem expostas assim, lado a lado, e você ir navegando entre elas. Tem uma série de dificuldades aí, porque a gente não consegue ver, né, qual que está ativo esse ano, é difícil de acompanhar, mas uma sugestão só, por enquanto vamos só observar e ver assim, isso aqui é interessante, não é? Depois a gente faz um apanhado e vê qual a navegação ideal. Vou mostrar outras. Então, só para eu entender, o que você está mostrando é como a gente São vai exemplos de mostrar navegação. 123 metas. Exemplos de navegação. Da ficha e da... São exemplos de navegação que podem estar assim, no início, podem estar no momento que você chega em uma determinada meta. São só exemplos de navegação que agradaram, que tem a ver com, né, uma mudança do estilo quadrado, do estilo mais digitalização do programa de metas, como a gente viu no site anterior.
Vamos para o outro. Esse é o mais simples, tá? Não tem nada de muito inovador nesse caso aí. Aqui a gente tem um exemplo para Parallax, então poderia, né, pensando no programa de metas também, com a sua capacidade enquanto ferramenta de marketing, usar um Parallax poderia ser agradável, porque, ao contrário do que se imagina, não é fácil também para a gente divulgar esses projetos, né? Quanto mais chamativos eles forem, quanto mais a gente contar com o apoio de compartilhamentos, de disparar nas redes sociais, melhor. Então, talvez possa ser interessante a gente usar um recurso de Parallax para tentar, né, brincar com esse fetiche por trás das tecnologias, assim. O Parallax é essa coisa, né, de você ter uma relação com o ponto de vista, uma mudança de acordo com o ponto de vista. Então, a ideia aqui do Parallax é a navegação ser atrativa, ser mais divertida do que o convencional, ter alguns efeitos de animação, para fazer com que as pessoas se sintam bem, né, e queiram compartilhar aquilo, além de, óbvio, ter uma linha do tempo assim que pode narrar as metas. Vamos para um outro. Esse é o que eu mais gosto, que cria uma espécie de linha do tempo mesmo, assim, embaixo. Né? E cada um dos posts é um registro ali embaixo. Então você poderia facilmente ver as metas sobre o tempo e também ter mais informações sobre a meta, seja conteúdo multimídia. Não vai chegar a esse ponto, né? Mas enfim, ter todas as informações ali em cima para entrar em detalhes sobre cada uma delas. Vamos para o próximo. É importante que todos, assim, que tiverem referências, compartilhem também